Boa tarde, bom dia ou boa noite para todos que estão escutando e vendo nossos slides do sétimo ano, os bárbaros e o feudalismo. Então, bárbaros eram todas as pessoas que, para os romanos, não falavam a língua latina, não cultuavam as mesmas ideias, o modo de agir, de pensar, de socializar dos romanos. Lembrando que nem todos os bárbaros pertenciam à mesma comunidade e, por conta disso, cada um estabeleceu a sua própria identidade. Em sua maioria, eles eram nômades, ou seja, não tinham residência fixa e eram politeístas, ou seja, acreditavam em muitos deuses. Viviam em tribos, não tinham a questão da unidade política, nem estado, nem município, nem país. E por conta disso, eles vão ter uma característica muito especial, que são a escrita e a tradição deles não está ligado a nenhuma nada por escrito, mas sim por conta da oralidade. Então, todos os laços que eles faziam com os seus parentes ou com alguém da sua tribo, da sua comunidade, era feito pela oralidade. E eles são divididos em três tipos de povos bárbaros, ou três sub, sub, como eu posso dizer para vocês, subgrupos. Esses grupos estavam alinhados em sua originalidade, da onde que vinham esses povos, né? Então tínhamos os tátaros mongóis da região da Ásia, tínhamos os eslavos da região onde hoje compreende a Polônia, por exemplo, e os germanos, que são os que a maioria já sabem, que são descendentes dos francos, os visigodos, os ostrogodos, os burgúndios, os ângulos, os saxões, entre outros, ok? A partir do século V, esses povos germanos, eles começam a ocupar toda a região onde hoje é, é a região da Itália e toda essa região em laranja que aparece para vocês no mapa, tá? É um dos motivos da desagregação do Império Romano do Ocidente também, entre outros, né? Por conta dessa agregação de reinos que são originários bárbaros, eles vão acabar estabelecendo na região do Império Romano do Ocidente algumas características muito próprias dos bárbaros, que eram principalmente a questão de viver em pequenas comunidades. E as pessoas que tinham um certo medo, receio, etc., dos bárbaros vão acabar fazendo um processo contrário do que se via em sua maioria na história até então. Eles vão fazer o êxodo urbano, então eles vão sair das cidades e vão para o campo, tá? E aí eles vão montar esse processo aqui que está sublinhado, chamado de ruralização. Formava-se desta maneira reinos, e esses reinos eles eram subdivididos em feudos, né? Então nós temos os reinos, como a gente pode ver em diversos filmes e até desenhos animados, que as pessoas acabam estando em reinos, né? Então o reino encantado ou um reino que dentro deles tinham as subdivisões, e cada subdivisões, que aí posteriormente eu já vou explicar como era o nome atribuído a essas subdivisões, tinham os seus elementos. Então, o que vai acontecer? A região vai ficar subdividida, as questões de reino e de classes sociais também vão estar em cada reino especificado, em cada subdivisões desse reino também. Aqui aparecem os reinos germânicos, lembrando que os povos germânicos são povos que na atualidade compreende povos que vieram desta região aqui, tá? Então eles vão ocupando e, e
passando a sua identidade cultural para muitas regiões do antigo Império Romano do Ocidente. Então, agora a gente vai entrar em situações muito importantes. Vocês estão observando aqui no seu canto, no seu canto direito da tela, 3 ordens sociais. O que são essas ordens sociais? São como que essas subdivisões se dividiam também. Dentro dessas subdivisões chamada feudo, nós vamos ter 3 ordens sociais, ou seja, 3 grupos sociais que vão ser muito fortes. Primeiramente, o clero, que era a igreja, forte, muito forte. Pensem em toda uma parte que eles vão trabalhar com as pessoas, que vão influenciar essas pessoas e vão ter as melhores terras na época. Nobres eram os reis. Lembrando, cada rei tinha o seu reinado, cada rei tinha o seu reino, ou poderia ter apenas o seu próprio feudo. O que era o feudo? O feudo era um benefício doado a alguém. Essa doação geralmente era em forma de terra. Então, quem tinha terra tinha poder. Então, geralmente quem tinha terra nestes locais eram o clero e a nobreza. Quem trabalhava? Os servos ou os vilões, tá? Então, qual era a forma que eles conseguiam trabalhar? Através dos seus laços de lealdade e de fidelidade. Feudalismo. Então, a gente já sabe que dentro de um reino nós vamos estar trabalhando com subdivisões. Essas subdivisões dentro de reinos são os chamados feudos, benefícios, tá? Então, o feudalismo é a prática social, econômica, cultural que se desenvolveu na boa parte da Europa desde que o Império Romano do Ocidente começa a não ficar mais da mesma maneira e começa a desfragmentar, a se tornar pequenos reinos, até alguns reinos que são do século passado. Então, por exemplo, a Rússia, como eu citei ali no slide, teve feudalismo até 100 anos atrás. Tá? Então, nem todos os países que a gente conhece hoje viveram sobre o feudalismo e nem todos os países acabaram com o feudalismo na mesma época. Tá? A sociedade da época era estamental. O que é estamental? Bom, então vou explicar para vocês. Estamental era uma sociedade que não permitia trocas de uma classe para outra. Mesmo que eu gostasse de uma pessoa e essa pessoa fosse um servo e eu fosse uma princesa, né? Apesar dos contos de fada parecer que poderia acontecer um amor entre essas duas partes, não existiria de maneira alguma. Por quê? Porque a princesa fazia parte de uma classe e o servo fazia parte de outra classe, tá? Mesmo que o servo era o que pagava impostos, o servo que tinha uma série de situações, ele não poderia mudar de classe social, tá? Aí daqui para frente, certo? A professora vai explicar com mais clareza nos próximos slides. Eu quero que vocês se atenham a essa tarefa aqui, que eu pedi que vocês reproduzissem nos seus cadernos, né? A explicação muito certa entre o que eram nobres, o que era o clero e o que eram servos. Depois desta parte, nós vamos trabalhar com o que cada um tinha direito dentro do feudo. Lembrando, feudo era um benefício em forma de terra, tá? Aí nós vamos para os vários tipos de impostos pagos pelo esse servo no nosso próximo slide. Aliás, do nosso próximo vídeo. Erro de gravação.